O diabetes é uma doença que atinge 13 milhões de brasileiros e que, se não for controlada, pode afetar a saúde dos olhos e até causar cegueira. Hoje eu estou aqui com a Aline Pitt, influenciadora digital que, através do canal Clube do Diabetes, contribui na educação e compartilhamento de informações sobre os sintomas, diagnóstico, complicações e tratamento. Aline, primeiro, seja muito bem-vinda aqui, né? Quem te segue nas redes sociais sabe que você é uma paciente diabética, mas acho que nem todo mundo sabe que você também é uma paciente de retinopatia diabética. Como que é essa história? Conta um pouquinho pra gente da sua história, para quem não sabe, muita gente sabe, mas agora eu queria também contar um pouquinho, conhecer um pouquinho. Fui diagnosticada com diabetes tipo 1 em 79, tinha 2 anos de idade. E na época do diagnóstico, você imagina que a gente não tinha nem um quinto da tecnologia. Da tecnologia, nas modernidades. Exatamente, assim, acesso à informação, os profissionais a quantidade era bem menor. Então, isso o diagnóstico era muito assustador, né? Em 1997, eu recebi o diagnóstico da retinopatia diabética, já tinha praticamente aí uns 17 para 18 anos, era a idade de faculdade, então aquela fase que a gente quer passear, viajar, uma experiência. Tudo acontecendo. Exatamente, então foi bem complicado. Eu fiz vários tratamentos na época, que eram bem mais rudimentares do que o que a gente tem hoje disponibilizado. E mesmo assim, com o controle, eu tinha um bom controle, mas um controle não ideal para um paciente com complicação. Em 2006, quase 10 anos depois, eu apresentei uma complicação da retinopatia diabética. E tive que passar... Ela deu uma piorada, vamos dizer assim. Exatamente. Tá? Eu acompanhava, né, mas mesmo assim, com acompanhamento, eu tive essa piora e eu precisei passar por 3 cirurgias. Você fez 3 cirurgias? 3 cirurgias. Essa cirurgia se chama vitrectomia, né? É uma hemorragia que acontece no vítreo, ela não apresenta sintoma algum. Então, eu só fui perceber, quando eu fui passar a maquiagem no olho esquerdo, eu enxerguei uma nuvem branca no meu olho direito. Eu estava trabalhando, estava fora de São Paulo e o diagnóstico foi rápido. Precisei passar por essas 3 cirurgias, eu tive inclusive descolamento de retina. Me afastei do mercado de trabalho por alguns anos. E só mais tarde é que eu retomei a vida normal. Então, foi um baque, foi bem complicado. A retinopatia diabética, ela é uma complicação do diabetes que é perfeitamente possível de ser acompanhada, de evitar a evolução. Mas no meu caso, eu hoje tenho 50% de visão no olho direito. Mas você está aqui para contar essa história. Exatamente. Que é emocionante, né? E acho que tem muito a ver com a garra, com a força, porque você falou, mesmo acompanhando durante o tempo, ela se agravou um pouco. Você imagina se você não estivesse acompanhando, talvez. Exatamente. Né? Então, acho que você cuidar e estar sempre procurando um profissional, um especialista, porque só para eu entender bem, para ficar bem claro para mim e para quem está assistindo a gente. Retinopatia. Ela é ela vem depois de um problema com a diabetes em si, é isso? Ela não pode ser de cara já perceber ela? Se você não sabe que você tem diabetes, ela já pode aparecer logo no início, quando você adquiriu uma diabetes? Não. Existem pacientes que descobrem a perda de visão, quando percebem a perda de visão, eles descobrem o diabetes. Isso seria um caso, por exemplo, com quem tem diabetes tipo 2. No meu caso, que sou uma paciente de diabetes tipo 1, tem muito tempo de doença, exatamente, o tempo de diabetes pode fazer com que o paciente evolua para uma retinopatia, muitas vezes em grau leve, fácil de ser controlado, como é a maioria das pessoas que eu conheço. Mas, no meu caso, juntou o tempo de diabetes e o autocuidado que eu deveria ter tido ao longo da minha vida, deveria ter sido mais rigoroso, mais específico. Então, apesar de eu ter acompanhamento médico, ele não foi um acompanhamento ideal. Uma coisa muito importante de frisar é que muitas vezes a pessoa não tem essa consciência, quem tem diabetes, é que é muito importante o paciente ele acompanhar
a fazer um acompanhamento pelo menos anual da visão, caso ele não tenha ainda nenhum tipo de diagnóstico de retinopatia, com o especialista em retina, que é o retinólogo. Que eu aprendi. Exatamente. O retinólogo, ele é o profissional que vai estudar a retina do paciente a fundo, ele é especialista nesse assunto. No meu caso, por exemplo, eu passei anos acompanhando com um oftalmologista que não era especialista em retina. E quando foi identificado algo estranho, já era tarde. Prestando bastante atenção em tudo que você, na sua história que você está me contando, a gente volta numa tecla que a gente está falando bastante aqui, que é a prevenção. Exatamente. Você falou, em 79, há 40 anos isso, né? A gente não tinha tanta acesso à informação, né? Os tratamentos, a tecnologia não estava tão avançada. Então, a gente volta a falar, se você está sentindo um problema de visão, que às vezes vem você está com obesidade, tabagismo, se você está se sentindo diferente e tal, procura um especialista, um oftalmo, um retinólogo, procura um médico, né, um endocrinologista, para você começar a descobrir, que quanto antes você descobrir, mais cedo você vai poder se tratar e evitar problemas de complicações maiores. A sua história, você fala com o olho brilhando, assim, de guerreira, de que está se cuidando, né? É uma luta que tem um tempo. Eu acho que a sua história já é uma mensagem incrível para quem está assistindo a gente. Mas eu queria que você convocasse mais a galera ainda, que você que tem voz ativa também, né? Grande na internet, que você convocasse o pessoal para se cuidar, deixando aí a sua experiência, a sua história que você já contou na luta contra a diabetes. Tem 3 dicas que eu sempre gosto de dar para as pessoas que acompanham o meu trabalho, acompanham o trabalho dos outros diabéticos também, que a gente forma um grupo muito bacana. 3 coisas muito importantes no tratamento. Primeiro, a rotina, disciplina. Então, praticar atividade física, aprender a fazer uma alimentação saudável, que não precisa ser sofrida, né? É gostoso, um monte de comer coisa bem, saudável gostosa. Exatamente. Cuidar da saúde mental, aderir ao tratamento da forma correta. Então, você tem que, né, fazer uso de medicamento XYZ, faça uso desses medicamentos. A rede de apoio é muito importante, então a gente precisa ter os familiares. É um time, né? É um time, né? Esse time vai te ajudar, e os profissionais. Os profissionais são muito importantes. E o autocuidado. A gente tem que aprender que o nosso corpo é a nossa seara. Então, se a gente cuidá-lo, né, cuidar bem dele da melhor forma possível, não é o diabetes, não é a retinopatia que vai nos limitar. Né? Então, exatamente. Vamos lá, gente. Gostei de ver a sua garrafa falando que sirva aí de um bom exemplo para quem está assistindo a gente. Aline, obrigado, eu te agradeço em nome de vários pacientes, de várias pessoas que precisam dessa força de vontade que você tem para buscar um tratamento. Bom, agradecer mais uma vez a sua participação aqui junto com a gente. Para conhecer melhor o trabalho da Aline, basta você acessar o site e seguir as redes sociais do Clube do Diabetes. Para quem quiser conhecer mais também sobre as doenças da visão causadas pelo diabetes, é só você acessar o site deolhonodiabetes.com.br. Obrigado.